Bom dia aí a todos os meus alunos do sétimo ano. Estou passando aqui só para deixar gravado aí para vocês a correção do PET, né? Do segundo PET, a gente já está aí na segunda apostila, né? Na primeira semana da segunda apostila. E a matéria dessa semana é consumo e degradação ambiental. E a gente vai estar vendo aí um pouquinho dessa matéria. Tem um textinho aqui, né? Que é muito bacana, tá aí mostrando aí algumas consequências, elevação da temperatura, maior incidência de tempestade, diminuição de filtração de água, inclusive há poucos dias aí a gente viu aí lá no estado de Santa Catarina, né, a passagem de um ciclone que é chamado ciclone bomba, né, uma coisa aí nova aqui para território brasileiro. Então assim, a gente está vendo as consequências aí das alterações climáticas, né? Então, tudo que o homem faz sobre o planeta, ele tem aí uma consequência disso que ele está fazendo. Então, é muito importante que a gente veja isso daí. Espero que todo mundo esteja bem. E outra coisa, eu quero que todo mundo esteja fazendo as atividades, pois essas atividades vão ser contadas como hora. Então é muito importante que você esteja fazendo aí todas as atividades, viu? Não pode deixar a atividade para trás, é importante que você faça a correção, veja se acertou tudo, porque quando voltar aí, né, se Deus quiser, a gente vai logo logo estar junto novamente na sala de aula. Eu vou estar dando visto em tudo que você está fazendo em casa. Então, o número um está falando, considerando que os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Hoje a gente tem visto aí que quanto maiores as cidades e quanto mais acelerado o processo de urbanização, maior tem sido aí a degradação ambiental. A degradação ambiental, ela é toda aquela sujeira, o lixo, né, o crescimento errado, de uma forma desordenada, o esgoto, né, a retirada das florestas, uma espécie animal que é extinta. Então, tudo isso daí é consequência da degradação ambiental, que pode ser gerado pela urbanização. O que é a urbanização? É o crescimento das grandes cidades, né? As cidades se tornar cada vez maiores, né? Quando eu falo de urbano, eu estou falando das cidades. E também pela questão industrial. Então, as indústrias poluem muito mais do que é, a nossa casa, por exemplo, né, que é chamada aí de lixo doméstico. O lixo industrial, ele é 50 vezes maior do que o lixo doméstico, mas inclusive o lixo aí é um grande enigma, né, um grande problema que a gente vai ter aí para as próximas gerações, é a questão do lixo. Então, isso daí vai estar tudo dentro dessa resposta sua aí. Se eu falei um pouco depressa, vai pausando, volta a resposta. Justamente por isso que eu fiz vídeo, para ficar mais fácil. Você pode assistir diversas vezes até conseguir pegar aí a resposta. 2. Na sociedade de consumo, o shopping center é um bom atrativo. Lá tem variedade de produtos e remete à sensação de que quando mais você consumir, mais será feliz e aceito na sociedade que mora, mostrando o capitalismo com toda a sua veracidade. Você já visitou um shopping center? Caso positivo, descreva como foi sua experiência. Caso negativo, aponte o motivo que deixa de visitar. Então, um shopping center, ele é o extremo do consumismo. A pessoa vai lá, só tem loja, consumo, 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 consumo. Então, a gente não pode consumir simplesmente pelo ato de consumir. A gente não pode estar depressivo e ir lá e comprar alguma coisa. A gente não pode estar se sentindo mal e eu preciso de uma coisa para me sentir melhor. O consumo, ele tem que ser um consumo consciente. Eu preciso daquilo ali, então eu vou e compro. A gente não pode comprar por uma compulsão. Quando a gente compra por uma compulsão, a gente tem até uma doença, né?
uma coisa que tem que ser tratada. Então, essa questão aí do shopping, ele é vamos dizer assim, o pai do consumismo. Então, é claro que ir no shopping não é negativo. Ir no shopping é positivo. É um passeio, né? Quando você vai lá, vai ver as lojas. Às vezes você está precisando realmente de um produto, você vai lá, compra aquele produto. Pode ir lá na praça de alimentação, né? É um passeio legal de se fazer. Claro que com as suas restrições, né? Não pode ser consumismo. Tem que ser consumo inteligente. 3. Observe a charge. Olha aí a charge aí, gente. Eu que sou o rei da charge, gosto muito, né? Então, aí na charge aí tá mostrando aí o lixo, né? Olha aí para você ver. Qual problema pode ser identificado na charge? O lixo, né? A questão do lixo. Agora saiu uma lei que até 2024, todo mundo, todos os municípios, todas as cidades vão ter que se adequar com a questão do lixo. E isso é um desafio. O que se faz com essa montanha de lixo? Já pensou uma cidade igual à cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de pessoas morando, indústrias? Qual que é a produção diária de lixo? Então, o que São Paulo produz em um dia de lixo é capaz que é um ano de lixo da nossa cidade de Campo Belo. Então, pensa, eles produzem em um dia. Já imaginou se você somar todas as grandes cidades? Então, esse problema do lixo aí, tanto o lixo doméstico, tanto o lixo industrial, é uma questão a ser pensada, né? A ser repensada, né? Inclusive aí na escola a gente tem aí um projeto de compostagem, né? Eu desenvolvo esse projeto com os meninos do terceiro ano. Mais para frente eu explico aí direitinho para vocês. B. Esse e outros problemas ocorrem na cidade onde você mora. Se você mora no campo, responda em relação à cidade mais próxima. Então, por exemplo, aqui em Campo Belo, a gente tem muito problema com a questão do lixo. A gente tem, embora a prefeitura municipal faça uma coleta seletiva, a gente ainda tem uma série de problemas. E esse problema não é só da cidade de Campo Belo, isso é um problema de várias cidades, né? Eu acabei de citar aqui o caso de São Paulo, que é uma das cidades mais ricas e produtoras do nosso país. Então, o lixo é um grande desafio aí para os futuros governantes aí, né? Então, a gente ainda tem um pouquinho de problema. Embora em Campo Belo é importante que você coloque aí que a gente tem a coleta seletiva, né? Coleta seletiva é aquela coleta que colhe os materiais que podem ser recicláveis, né? Então, isso aí é muito importante. Se você não sabe o que é reciclável, como que é a classificação dos recicláveis, dá uma pesquisada, olha lá na internet que você vai achar lá. Digita assim, materiais recicláveis. Você vai achar várias cores, né? Metal, papel, alimentos, como que recupera os alimentos, né? Como que você pode fazer a própria compostagem. Então, é muito importante aí. Depois, no 4, com o apoio da legenda abaixo e do texto apresentado no início desse volume, analise e comente a sequência abaixo. Olha lá, tô tirando papel. Essa campanha foi feita pelo World Wildlife for Nature, WWF. É uma ONG, né, ambientalista. À medida que o papel acaba, o verde da América do Sul também vai embora, simbolizando o impacto ambiental que o uso de simples toalhas de papel é capaz de provocar, além de alertar para outros desperdícios que podem levar às mesmas consequências. Então, isso aqui está falando o quê? Você vai escrever aí que o uso de papel, de material indiscriminadamente, não só de papel, né? A gente teve aí há pouco tempo aí uma campanha do canudinho, né? Para não se usar canudinho de plástico, porque esse canudinho de plástico estava parando lá no oceano, matando muitos animais, né? Existem algumas projeções que falam que em 50 anos a gente vai ter mais plástico no oceano do que vida marinha. Então, você pode falar sobre diversos assuntos, né?
para cada caderno que você está utilizando aí, tem que ser de madeira reflorestada. Não pode pegar, cortar mais madeira para fazer o papel, né? Então a gente tem que ter aí, quando você vai comprar, tenha o cuidado de olhar, é de reflorestamento. Tem uma grande empresa aí, que é a Faber-Castell, que agora coloca nos seus lápis, né, madeira proveniente de reflorestamento. Então, isso aí é porque está fazendo aí de forma correta. A gente não pode simplesmente ir lá e consumir. Então, essa charge aqui está mostrando justamente isso. Se a gente só consumir, a gente vai acabar com a natureza. E isso é uma coisa super negativa, né? Aqui o número 5 está falando: a produção e o consumo caminham junto na sociedade capitalista. Então, esse título é uma sugestão e ele é muito interessante, porque de um lado está a produção, a gente precisa de produzir. Como seres humanos, a gente não pode parar justamente porque isso é o nosso trabalho, né? E muitas das vezes o nosso trabalho vai estar envolvido com a produção de alguma coisa. Porém, como produzir é que tem que ser repensado. Então, a gente tem que usar uma palavra que você agora no 7º ano vai estar ouvindo, até lá no 3º científico comigo, que é o consumo consciente e a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é quando a gente produz de uma forma que a próxima geração também vai ter condição de estar produzindo. Eu não vou destruir tudo e pronto, acabou. Não, eu vou estar produzindo e a próxima geração também vai poder estar produzindo. Então vai ser sempre o quê? Um ciclo, né? Nunca vai ter fim. Então a gente tem que repensar, viu? A gente não pode mais utilizar a terra como os nossos avós utilizaram, né? Não precisa ir muito longe, não, né? No seu avô aí, há 60, 70 anos atrás, a terra tinha outras condições que tem hoje. Hoje a gente tem que mudar a nossa forma de consumo, repensar, né? A gente está vendo aí falar em sustentabilidade, em consumo consciente. Inclusive, pesquise aí esses termos, viu? Coloque aí no caderno de vocês. Sustentabilidade, o que é, e consumo consciente, o que é. Com isso, a gente encerra a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. E ainda essa semana eu posto, se Deus quiser, a correção da semana 2, né? Do PET 2. Qualquer dúvida, pode falar comigo no meu privado e até mais.